Olá, meu nome é Juliana Guimarães, do Inglês para a Prova, e eu trabalho preparando alunos, para mestrado e doutorado desde 2005. E muitos de nós, quando desejam fazer um mestrado, ficam ali sem saber por onde começar. E por essa razão, eu decidi gravar uma série de vídeos mostrando este processo. Eu vou trazer aqui a minha própria experiência como aluna, nessa jornada aí do meu próprio mestrado. Eu vou trazer aqui também a minha experiência como professora, trazer os relatos dos meus alunos e nós vamos trabalhar aqui tópicos como: por que eu faço mestrado, Qual que é o meu objetivo? Quais são os obstáculos que às vezes eu postergo um pouco aí começar o meu mestrado? Como é que é o processo? O que eu preciso no processo? Material de estudo, cursos preparatórios, eu quero estudar sozinho, o teste Champad, a prova de inglês, tudo isso nós vamos estar aqui trabalhando nessa série aqui, que vai dar um guia, vai dar uma direção no seu estudo. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: por que fazer mestrado? Por que eu vou fazer um mestrado? Esse é o ponto principal, é dali que começa tudo. E eu falo por mim, quando eu decidi fazer um mestrado, o meu objetivo era o seguinte: eu quero mudar de carreira e eu preciso melhorar o meu currículo. A minha primeira graduação é administração. Eu trabalhava numa multinacional, eu estava muito insatisfeita e eu queria mudar. E aí eu decidi fazer algo que eu sempre gostei de fazer, que era dar aula. E eu queria dar aula em universidade. Para isso eu precisava ter um mestrado no meu currículo. E esse foi o objetivo desde o início. Eu quero fazer um mestrado para melhorar o meu currículo, para eu mudar de carreira. E isso que eu pergunto para você: qual é o seu motivo? Eu trouxe aqui alguns motivos que eu fui catalogando, com os meus alunos, perguntando pessoas que estavam fazendo mestrado por quê. Vamos dar uma olhada em alguns. A primeira razão que me deram para fazer o mestrado é o seguinte: melhorar o currículo e abrir oportunidades de trabalho. Foi um dos meus motivos, foi esse, melhorar meu currículo. E outras pessoas falam, eu quero para abrir portas para mim. Não apenas em trabalhar em universidade, mas abrir portas de trabalho em empresas, em outras instituições. Um segundo motivo foi manter-se competitivo no mercado. Quando começou a pandemia em 2020, em março de 2020, eu vi proliferando no mercado online a busca de pessoas estudando, se preparando para fazer um mestrado. E eu perguntava: por que você está querendo fazer um mestrado? E a pessoa falou assim: eu tenho que me manter competitivo, porque quando a pandemia acabar, eu não quero estar para trás, eu quero estar preparado para o pós, Para mim ter uma oportunidade de trabalho, para abrir portas e às vezes até realmente, se transformar numa segunda profissão. Então eu achei muito interessante quando eu ouvi a pessoa me contando que ela queria se manter competitiva. Um terceiro ponto foi melhorar o salário. Isso eu escuto muito, principalmente quem é servidor público. O mestrado vai melhorar meu salário, o doutorado mais ainda. E o importante aqui é que quando a gente pensa em melhorar o nosso salário, a gente tem muito mais coisas ali por trás. Porque melhorar o salário significa o quê? Às vezes comprar um bem material que você está desejando, às vezes mudar uma vida, às vezes fazer uma viagem que você deseja. Então, melhorar o salário também te possibilita realizar outros sonhos, outras realizações que estão ali por trás. E vamos pensar agora no quarto motivo: complementar a formação. Muitas pessoas me falam assim: eu desejo fazer um mestrado porque eu já estou dando aula numa faculdade e eu preciso melhorar a minha formação, seja de mestrado, doutorado. As faculdades, as universidades começam a exigir aí, e a pessoa fala assim: não, eu quero ter uma formação mais completa. O quinto ponto é aumentar a renda. Aumentar a renda é diferente de melhorar o salário. Aumentar a renda quer dizer o seguinte: olha, eu trabalho numa grande empresa, mas eu resolvi fazer um mestrado para abrir portas, abrir oportunidades de trabalho, eu dando aula numa universidade. E aí eu vou ter duas rendas. Então, você tendo uma segunda profissão, que é propiciada aí pelo mestrado, junto aí, aumentando a sua renda. O sexto ponto é mudar de carreira, que foi a minha. Era a minha primeira, falei: eu quero mudar de carreira, Eu não quero mais trabalhar em empresa,
Eu queria ser professora universitária, né? Mas eu queria dar aula de inglês e não era de administração, não. Mas muitas vezes, né, a gente está tão insatisfeita com a nossa profissão que o mestrado ele abre sim uma porta, ele abre uma outra possibilidade, é aquela possibilidade de você mudar de vida, começar uma nova carreira, como eu fiz com a minha. O sétimo ponto que mencionaram foi mudar de cargo dentro da empresa ou da instituição. Então, às vezes, é oferecido um cargo ali na sua instituição, às vezes você trabalha dentro da universidade, mas esse cargo exige que você tenha um mestrado, exige que você tenha um doutorado. Então, eu falo, opa, então acho que eu tenho que fazer o meu mestrado aí, porque aí eu assumo esse cargo, aumento o meu salário. Olha só, sempre essas possibilidades. Melhora o currículo, e assim vai. Um oitavo ponto é ser valorizado no trabalho. Então, algumas empresas, algumas instituições valorizam muito e quem não tem fica se sentindo discriminado. Falando, fulano não tem mestrado. Todo mundo que tem mestrado, mestrado é o mínimo, né? E fulano não tem. Então, você se sente ali, né, desvalorizado. Então, o mestrado dá a possibilidade de valorizar você ali na empresa ou na instituição que você está. Um nono ponto é ter reconhecimento público. Muitas pessoas ficam muito agraciados quando falam: ah, você é professor universitário e tal, na Universidade X. Então, o mestrado, o doutorado dá, né, essa possibilidade aí. E para alguns, isso é um motivo, né, de você estar fazendo aí o seu mestrado. Um décimo ponto é segurança. Segurança aqui é no sentido que às vezes você já é um professor numa faculdade e começa a ser pressionado pela instituição. Olha, o MEC está falando que os meus professores aqui têm que ter mestrado e depois doutorado. Então você sofre uma pressão, você fica pensando assim, nossa, se eu não tiver, daqui a pouco a instituição me corta fora. Né? Então você fica ali, né, inseguro. Falei, não, preciso fazer um mestrado. Para quê? Para me dar segurança aqui no meu trabalho. Realizar um sonho. Eu ouvi outro dia tão bonito um cara falando assim: ah, era meu sonho ser professor. E faz mais de 10 anos que eu gostaria de estar fazendo mestrado e agora estou realizando um sonho. Olha que maravilha, né? Então, às vezes, tem algumas coisas que podem nos travar a realizar esse sonho, né? De ser professor, ou de fazer um mestrado, ou de um doutorado. E o último ponto que às vezes a gente não pensa, que é ajudar ali na renda da aposentadoria. Interessante que alguns anos atrás eu conversava com uma prima que na época ela era professora universitária e ela estava planejando a aposentadoria dela. E nessa época ela falou assim, ela só tinha mestrado. E aí ela falou assim, nossa, eu vou fazer um doutorado. Eu falei, pra quê, né? Na altura do campeonato? Falou, não, porque daqui a X anos eu vou estar aposentando e eu tendo o doutorado eu vou aposentar com X. Eu falei, olha, nunca tinha pensado nisso, né? A gente pensa muito no currículo, né? No início ali da carreira e realmente o mestrado e doutorado também vai te ajudar lá no futuro. Então é um ponto para a gente pensar também. E aí eu te pergunto, qual é o seu motivo para fazer mestrado? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Será que um desses 12 contempla o que você quer? Ou tem alguma coisa a mais que não foi contemplado aqui? E lembre-se, tudo começa do objetivo. E eu fico pensando aqui, e por que muitos de nós desejamos fazer esse mestrado? Está ali do fundo do meu coração há tantos anos, eu tenho um motivo. E por que a gente procrastina? Por que a gente adia isso? Por que a gente adia o sonho? Por que a gente não realiza? E eu fiz uma pesquisa e levantei aqui alguns pontos para a gente discutir. Vamos dar uma olhada? O primeiro ponto que eu trouxe aqui para a gente pensar é: eu procrastino o mestrado porque eu não tenho tempo. Olha só, tempo para mim tem muito a ver com prioridade. Se o mestrado é uma prioridade na sua vida, você acha tempo. Ah, mas a prioridade na minha vida é meu filho, a prioridade é meu trabalho. Sim, nós temos várias prioridades. Nós temos que ver qual que é o nosso grau. Pode ser que o filho, claro, ainda mais em tempos de pandemia, um filho pequeno é a minha prioridade. Eu tenho um trabalho que me sustenta, claro, prioridade 2.
mas eu também quero aumentar minha renda. Então, o mestrado entra neste ponto. Se o objetivo de você fazer mestrado está muito claro na sua mente, você acha um tempo. E eu falo o seguinte: pega um papel e escreva. O objetivo do meu mestrado é, e olhe para ele, porque sempre que você tiver assim, eu não sei se eu vou seguir isso. Não, olha para ele, porque ele é a sua guia. Um outro motivo que as pessoas procrastinam é a família. Como conciliar família com mestrado? Porque eu tenho um filho pequeno. Outro dia eu ouvi isso. Falei, ai, Juliana, não sei se eu vou dar conta de fazer o curso porque eu tenho um filho pequeno. Eu falo, olha, tudo na vida tem solução. Você quer fazer o seu mestrado? Você tem um objetivo? Isso é uma das suas prioridades, das suas top 3 ali? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um planejamento de médio a longo prazo, porque se você não fizer isso, não dá conta. A criança pequena, eu sei disso, eu tenho um sobrinho pequeno, ele te exige muito. Então, o que você tem que fazer? Você tem que planejar. Para quê? Vai bater no tempo. Para que o seu tempo seja distribuído com o seu filho pequeno, às vezes não é um, às vezes são dois. É distribuído com o seu marido, com a sua esposa, com os seus afazeres, com o seu trabalho, enfim. Faça um planejamento para que tudo se encaixe. Você vai estudar um pouco mais devagar, claro, né? Você tem outras prioridades que estão no número 1 e número 2 da sua lista. O ponto é: tenha o objetivo em mente e planeje a médio e a longo prazo. O terceiro ponto que me levantaram foi trabalho. Olha, eu não tenho tempo, aí baixa no tempo, porque eu trabalho demais e tal. Eu falei, então você não quer fazer um mestrado? Não, mas eu preciso fazer um mestrado porque eu tenho que melhorar meu currículo, está tendo uma oferta de emprego aqui. Então, o seu problema não é nem porque você tem filho pequeno, porque às vezes você é solteiro, ou é só tem uma esposa, ou um marido, ou enfim, o seu problema aí é conciliar o seu trabalho com tempo para estudar para o mestrado. E, de novo, o que você tem que fazer aqui? Planejamento de médio a longo prazo. Se o seu trabalho te exige muito, mas você sabe por que você quer fazer esse mestrado, você vai ter que colocar nas suas prioridades e achar um tempo para dedicar. Vai ser mais devagar? Com certeza, mas faça o planejamento que dá certo. Um quarto ponto que me falaram foi: eu viajo muito, eu estou sempre viajando e tal. Ultimamente, todo mundo trabalhando em home office, as viagens diminuíram bastante, se não é que para muitos acabaram. Com o fim da pandemia, provavelmente muitas viagens de trabalho vão ser reduzidas a home office, a reuniões online, como estão sendo feitas hoje. Então, essa daí já não vai ser mais uma desculpa. Mas para aqueles que vão ter viagens que não pode adiar, que é necessária, e queira fazer um mestrado, lembre-se, ponha o objetivo na sua frente. Qual é o objetivo do seu mestrado? E ache um tempo. Você consegue aí conciliar. Precisa de planejamento? Provavelmente, se você viaja muito, você vai precisar de um planejamento, de novo, a médio e longo prazo. O quinto ponto aqui é horário e agenda, exatamente, né? Se você viaja muito, se você trabalha muito, você vai ter que montar aí qual o horário que você vai estudar, porque a preparação para o mestrado vai te exigir também tempo de estudo. O seu mestrado também vai te exigir um tempo de estudo. Então, é o todo. Quando eu falo que o processo é do início ao fim. Então, você tem que colocar aí na sua agenda, olha, tais dias eu consigo estudar, tal horário que eu consigo estudar. O horário e a agenda está nas suas mãos. Hoje nós temos cursos online, nós temos videoaula, nós temos lives, tudo fica gravado. Então, existe muitas possibilidades de você aí conciliar tempo e todas as suas tarefas aí que você tem que fazer. Mas o meu problema é o seguinte, eu não tenho inglês. Eu sou doida para fazer um mestrado, é o meu desejo, mas meu inglês é assim, hello, goodbye, good morning. Para este problema que eu escuto bastante, eu vou te falar o seguinte, eu tenho uma solução. Vai lá no nosso site inglesparaprova.com.br. Em cursos você entra em gramática e leitura. É um curso rápido que resolve esse problema e depois você faz seu curso específico.
É um problema fácil de resolver. Entra lá, gramática e leitura. O sétimo ponto que me falaram é o seguinte: dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Mas você quer fazer um mestrado? Mas você tem um objetivo? Tem, eu quero fazer, eu preciso. Então planeje. E lembre-se, o meu mestrado é aumentar o meu salário, quer dizer, você vai ter mais dinheiro lá na frente. Você precisa olhar para o seu dinheiro neste momento como um investimento. Investimento de um curso que você vai precisar fazer. Você precisa de inglês, você vai ter que investir num curso para você ter uma base de inglês. Se você escolher um preparatório, você vai ter que investir tempo e dinheiro. Se a universidade que você está pleiteando a vaga é uma universidade particular, faça aí uma poupança pensando o seguinte: você vai precisar investir neste momento, nesse processo do antes do mestrado, durante o mestrado, para depois lá na frente, no final do seu mestrado, você aí colher os frutos desse esforço financeiro, de tempo, de tudo mais. Preguiça. Tem gente que fala: Juliana, que preguiça de estudar inglês. Na hora que eu olho, eu falei: tem prova de inglês? Tem prova de inglês. Então, larga a preguiça de fora. Preguiça é um pecado, joga ela fora. Aí você fala: nossa, eu vou fazer uma página. Nossa, tanto de prova, que preguiça. Gente, nada se consegue na vida sem esforço. Se você ficar com preguiça, você realmente não vai sair do lugar. Olha para o seu objetivo. Seu objetivo está claro? Você sabe por que você está fazendo esse mestrado? É muito importante saber por que você está fazendo isso, porque você vai dedicar pelo menos 2 anos da sua vida para aquele objetivo. Então, largue a preguiça de lado. E por onde começar? Às vezes a pessoa fala assim: mas eu estou tão perdida, eu não sei nem por onde começar. É para isso que eu estou fazendo essa série de vídeos. Aqui é o começo. Aqui eu vou mostrar para vocês o processo. Vai me acompanhando na série que você vai saber exatamente o caminho a trilhar. Tem mais algum obstáculo? Tem algum medo, alguma insegurança que eu não citei? Se for o caso, coloca aqui embaixo para eu ver como é que eu posso te ajudar. Ok? É muito importante você pensar o seguinte: o processo de mestrado começa com a decisão de fazê-lo. A partir do momento que você decidir: eu vou fazer o mestrado, eu tenho um objetivo, pronto, começou aqui. Depois do objetivo, você tem que pensar o seguinte: onde eu vou fazer? Qual é a universidade? E aí tem várias coisas que você pode ponderar aí. Você pode ponderar a localidade, se é próximo de onde você mora, da cidade, né, está no mesmo estado, a linha de pesquisa, o preço no caso das particulares, né? Muita gente fala assim: eu escolhi essa por causa do preço. Universidades que têm renome nacional, que têm renome internacional. Às vezes você tem um professor, tem um orientador ali já engajado. Depois que eu decidi fazer um mestrado, eu tinha o meu objetivo, e eu falei assim: aonde que eu vou fazer? Eu escolhi 2 locais. O primeiro foi a Universidade Federal de Minas Gerais. Por quê? Porque eu moro em Belo Horizonte. Segundo, essa universidade tinha uma linha de pesquisa que me interessava. Terceiro, é uma universidade de renome nacional e internacional, ficava muito bem no meu currículo. E quarto, eu já estava conversando com uma determinada professora e eu vi que a linha de pesquisa dela me interessava e eu falei: bom, eu posso fazer com essa professora. Um outro local que eu pleiteei uma vaga foi na Universidade Federal da Bahia. Nossa, você vai sair de Belo Horizonte para ir para Salvador? Era uma das possibilidades. Por que eu escolhi lá? Lá seria um local mais caro para mim, mas era uma universidade também de renome e tinha uma linha de pesquisa que também me interessava. Então, quando a gente pensa na universidade, você tem que colocar no papel o que é que vai ser o ponto aí da sua escolha, tá? Eu estou dando aqui algumas diretrizes para você. No caso da linha de pesquisa, às vezes fica meio complicado a gente falar assim: eu já sei qual que é a linha de pesquisa. Eu, por exemplo, não sabia. Eu só sabia que eu queria fazer um mestrado, que eu queria mudar de carreira, e era isso que eu queria fazer. E aí eu fiz uma coisa que eu achei que é muito legal, que essa dica fica para você, que vale muito a pena, que é o quê? Eu me inscrevi numa disciplina isolada. Na verdade, eu fiz 2, fiz uma no semestre e uma no outro. Fiquei 1 ano fazendo aí, porque era permitido apenas fazer uma disciplina isolada
no caso da pós-graduação. Aqui na UFMG chama disciplina isolada, mas eu já vi meus alunos falando como aluno especial. Não importa a nomenclatura, o importante aqui é o seguinte: o aluno especial, né, a disciplina isolada, é um excelente local para você fazer network. O primeiro ponto é você conhecer os professores e eles te conhecerem, né? Porque aí você vai vendo se você gosta daquela disciplina, você gosta do jeito daquele professor. Tem muito professor que fala assim: esse tópico é legal para você fazer um mestrado. Você fala, você vai lá e anota. Fala, opa, esse é um tema interessante. Esse tema te atrai, esse professor é legal, anota, porque é uma temática, né? Ali dentro você começa a ver que determinado professor pesquisa XYZ que te interessa. E ali você fica mais por dentro das coisas acontecendo. E também os colegas. Gente, é fundamental. Os colegas já estão no mestrado, você está ali, né, tentando entrar, você está no processo. E os colegas, você pergunta para os colegas, como é que é a prova de mestrado? É difícil? É fácil? Onde que eu acho material? Tem prova? E eles te ajudam, eles te dão um norte. Tem gente que vai falar, foi difícil assim, estuda aqui. O legal desse network é que ele vai te ajudar ali a te dar, pelo menos ali, um rumo. E uma das coisas também bacana de você fazer aí disciplina isolada, ser aluno especial, é que você pode aproveitar seus créditos quando você entrar no mestrado. Olha que legal. Uma coisa a menos, né? Você fala assim, eu vou ter que... Porque o mestrado você faz algumas disciplinas e depois você vai desenvolver o seu projeto. Mas se você já fez alguma disciplina antes, você entra ali com certificado e aquilo ali vai entrar como crédito ali já feitos. E aí você faz menos disciplinas e pode dedicar mais aí ao seu projeto. Fazendo aula como aluno especial, você vai ter a grande vantagem aí de descobrir qual é a linha de pesquisa que você vai querer estudar. Agora a dica que eu te dou é o seguinte: escolha algo que você goste, né, que te chame a atenção, é um tema que te agrada ou que seja útil para o seu trabalho, porque você vai ficar pelo menos 2 anos escrevendo, lendo sobre aquele tema. Então, que seja pelo menos prazeroso ou que tenha uma utilidade aí no futuro. Então, vamos pensar que você está ali com seus colegas, né, da área da administração, da contábeis. A sua ideia é fazer um mestrado ali em marketing, ou finanças, ou recursos humanos, ou você quer fazer um mestrado na área de contábeis e você está ali fazendo aquela disciplina. E aí um colega vai te contar como é que é o processo de seleção. E eles falam o seguinte: olha, você tem que fazer o teste Champad, depois você apresenta um projeto e depois a entrevista. Mas tem um detalhe: as universidades vão pedir uma nota geral para essa prova. Cada universidade tem uma nota aí de corte. Segundo, a prova de inglês. Algumas universidades falam assim: olha, você entra só com a nota geral, mas durante esse período que você está aqui no seu mestrado, antes de terminar, você tem que me apresentar X pontos na prova de inglês da ANPAD. É um outro ponto. Então, você tem que fazer X pontos de qualquer forma na prova da ANPAD. Outras falam assim: olha, você pode entrar com essa nota geral do teste ANPAD, mas você vai ter que fazer uma prova de proficiência que a própria universidade vai te indicar. E tem outras que falam: olha, eu só preciso da nota geral e pronto. Mas a grande maioria vai te pedir uma nota específica na prova de inglês. O teste Champad, então, é uma parte do processo de seleção. A prova de inglês, em alguns casos, é uma prova eliminatória. Só então você vai para a apresentação do seu projeto e a entrevista. Mas, afinal de contas, o que é o teste Champad? Por onde eu começo? O que é isso? Que provas são essas? No vídeo de número 2, nós vamos dar esse passeio pelo teste Champad. E para você não perder o vídeo 2, inscreva aqui embaixo no canal e você vai ser sinalizado dos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, coloca um like aqui para nós. Um beijo para você e até o vídeo 2.